Você acredita em destino? Eu nunca acreditei. Até aquele dia no aeroporto, quando perdi tudo que achava importante e encontrei algo que nem sabia que precisava. Sabe aquela sensação de que sua vida inteira foi redirecionada em questão de segundos? Como se alguém tivesse virado uma ampulheta e toda a areia que você juntou começasse a correr em outra direção. Foi assim comigo. Um momento eu era apenas mais uma mulher desesperada num aeroporto. No outro. Bem, no outro eu estava sendo humilhada publicamente pelo homem que mudaria minha vida para sempre. Sabe, às vezes Deus quebra seu coração para salvar sua alma. Eu demorei para entender isso. Antes de eu te contar como minha vida virou de cabeça para baixo naquele aeroporto, me deixa pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Me conta também nos comentários de onde você está assistindo essa história. Isso me ajuda a saber até onde meu desabafo está chegando. E acredite, cada detalhe dessa jornada vale a pena ser ouvido. Cada suspiro, cada lágrima. Meu nome é Vitória. Irônico, não é? Por muito tempo achei que não tinha nada de vitoriosa na minha vida. Eu era enfermeira, dessas que realmente amam o que fazem. Trabalhava num hospital público em Belo Horizonte, cuidando de pacientes oncológicos. Não ganhava bem, mas tinha um propósito, sabe? Era feliz vendo a diferença que um cuidado atencioso fazia na vida das pessoas. Até que mamãe começou a esquecer as coisas. Primeiro foram as chaves, depois os nomes dos vizinhos, até que um dia ela me olhou com aquele olhar vazio e perguntou quem eu era. Alzheimer. Uma palavra que caiu como uma sentença na nossa vida. No começo, pensei que poderia equilibrar. Trabalho, cuidados com ela, minha própria vida. Que ilusão, meu Deus. Em questão de meses pedi demissão. Não teve jeito. Era eu e ela contra o mundo. As noites eram as piores. Vocês que cuidam de alguém com Alzheimer sabem do que estou falando. Aquela angústia de ver a pessoa que te criou, que sabia tudo sobre você, aos poucos se transformar numa estranha que às vezes tem medo de você. Não era raro mamãe acordar às 3 da manhã, convencida de que precisava ir trabalhar. Ela que estava aposentada há mais de 10 anos. Eu a encontrava no quarto, arrumando uma bolsa inexistente, os olhos determinados, mas as mãos trêmulas. Mãe, ainda é de madrugada, volta pra cama. Eu dizia, e ela me olhava com uma mistura de confusão e mágoa. Quem é você para me dizer o que fazer? Onde está minha filha? E assim se passavam as noites. Eu dormia em pequenos intervalos, sempre com um ouvido atento. O cheiro dos remédios, o barulho da televisão que eu deixava ligada no volume mínimo para ter alguma companhia nas madrugadas sem fim. O gosto amargo do café requentado várias vezes. Era como viver num mundo em câmera lenta, enquanto via nossa poupança se esvair com medicamentos, com as fraldas geriátricas, com uma cuidadora meio período que mal dava conta. Foi quando vi o anúncio. Um hospital particular no Rio de Janeiro precisava de enfermeiras especializadas em geriatria. O salário era quase o triplo do que eu ganhava antes. Mandei meu currículo sem muita esperança, mas recebi a resposta. Entrevista presencial na próxima semana. Quinta-feira, 9 da manhã. Como eu iria? Não tinha dinheiro para a passagem. A cuidadora só vinha 3 vezes por semana. Minha vizinha, Dona Neide, que Deus a abençoe sempre, se ofereceu para ficar com mamãe. Vai, menina. Se você conseguir esse emprego, muda a vida de vocês. 2. Ainda me lembro de ficar olhando para o violão do meu pai pendurado na parede. Era a única coisa que tinha dele, que morreu quando eu tinha 12 anos. Um Giannini antigo, que ele tocava nas noites de verão no quintal, enquanto mamãe e eu dançávamos descalças na grama. Ele sempre dizia que aquele violão tinha alma, e tinha mesmo. Vendi por menos da metade do valor, com lágrimas nos olhos. Tive que engolir o orgulho e aceitar o que o dono da loja de instrumentos me ofereceu. Tá muito usado, moça. Usado pelos dedos calejados do meu pai, por memórias, por canções de ninar. Mas precisava daquele dinheiro. Era nossa última chance. Comprei a passagem mais barata que encontrei, dessas que saem de madrugada.
Coloquei numa mochila velha uma muda de roupa e o único blazer decente que eu tinha, já meio puído nos cotovelos. O resto do dinheiro separei para um lanche no aeroporto e para o táxi até o hospital. Não podia chegar toda amarrotada na entrevista, né? Cheguei no aeroporto 4 horas antes. Nunca tinha voado na vida. Estava apavorada de perder o voo. Sentei naquelas cadeiras desconfortáveis e fiquei observando o movimento. Meu Deus, como eu me sentia deslocada. Executivos passando com suas pastas de couro, famílias indo para a Disney, mulheres com bolsas que custavam mais que 6 meses do meu aluguel. E ali estava eu, com a mesma calça jeans que usava há 3 anos, cabelo preso num rabo de cavalo, mal feito, unhas roídas de ansiedade. Meu estômago roncava, mas segurei firme. O dinheiro do lanche ia ficar para o almoço depois da entrevista. Não podia dar mole. Foi quando eu a vi, no meio daquele turbilhão de gente apressada. Uma menininha de uns 5 ou 6 anos, sozinha, agarrada a um coelhinho de pelúcia tão surrado quanto minha mochila, olhando para todos os lados. O rostinho vermelho, de tanto chorar. Maria Chiquinha desalinhada, um vestidinho florido que contrastava com o desespero nos olhinhos dela. Não sei explicar o que senti. Foi como se o mundo inteiro silenciasse de repente. Só existia aquela garotinha ali, perdida. Lembrei de mim mesma, pequena, quando perdi meu pai. Aquela mesma sensação de abandono, de não saber para onde ir. Não pensei 2 vezes. Levantei, peguei minha mochila e fui até ela. Me abaixei na altura dos olhos dela, devagar, para não assustá-la ainda mais. Oi, tudo bem? Você está perdida? Ela deu um passo para trás, apertando mais o coelhinho contra o peito. Aqueles olhinhos verdes marejados me cortaram o coração. Meu papai. Não consigo achar meu papai. A voz dela era tão pequena quanto ela. Qual é o seu nome? Perguntei, tentando parecer o mais calma possível. Beatriz. Mas todo mundo me chama de Bia. Bia, que nome lindo. E esse coelhinho, como chama? Ela hesitou, mas depois respondeu, Pipoca. Ele também está com medo. Olhei ao redor. Nenhum segurança à vista. As pessoas passavam apressadas. Ninguém notava aquela criança perdida. Ou fingiam não notar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te ajudar a encontrar seu papai. Você estava onde com ele antes de se perderem? Na livraria. Eu estava vendo os livros de história, e quando olhei, ele não estava mais lá. Percebi que ela tremia. Estava com fome? Com frio? Com medo, certamente. Coloquei a mão no bolso e senti as notas. O dinheiro contado do meu almoço. Olhei para o relógio. Ainda tinha 2 horas até meu voo. Bia, você está com fome? Quer um chocolate enquanto procuramos seu pai? Os olhinhos dela se iluminaram por um segundo, e aquele pequeno brilho valeu todo o dinheiro do mundo. Fomos até uma lanchonete ali perto. Comprei um chocolate para ela, um copo de água para mim. Gastei quase todo o dinheiro que tinha separado, mas não me importei. Enquanto ela comia, comecei a pensar em como encontrar o pai dela. Vamos procurar um segurança, tá bom? Eles vão nos ajudar a achar seu papai. Foi quando tudo aconteceu. Eu estava ajudando Bia a limpar um restinho de chocolate do canto da boca quando senti uma presença atrás de mim. Uma sombra caiu sobre nós duas. E antes que eu pudesse me virar, ouvi aquela voz. O que você pensa que está fazendo com a minha filha? A voz era grave, cortante como navalha. Me virei e dei de cara com ele. Alto, pelo menos 1,90 m. Terno impecável, daqueles que você sabe que custam mais que um carro popular. Cabelo escuro, bem cortado, alguns fios grisalhos nas têmporas que só aumentavam aquela aura de autoridade. Mas foram os olhos que me paralisaram, azuis, frios como gelo, me perfurando com uma raiva que eu nunca tinha visto direcionada a mim. Tentei explicar. Juro que tentei. Mas as palavras morreram na minha garganta quando ele agarrou o braço de Bia, puxando-a para longe de mim. Papai, ela estava me ajudando. Eu estava perdida e... Silêncio, Beatriz. Ele cortou, sem tirar os olhos de mim. Seguranças!
Foi como um pesadelo em câmera lenta. 2 homens de uniforme apareceram em segundos. As pessoas ao redor pararam para assistir ao espetáculo. A mulher mal vestida sendo acusada de quê? De sequestro? De má intenção? Essa mulher estava tentando levar minha filha. Ele disse com tanta convicção que por um segundo até eu duvidei de mim mesma. Não, eu juro que não. Encontrei sua filha sozinha, chorando. Só estava tentando ajudar. Por favor, me escutem. Mas quem ia dar ouvidos a mim contra ele? Um homem, claramente poderoso, bem vestido, confiante. E eu? Uma mulher com roupas simples, sotaque mineiro carregado, cabelo mal arrumado. As pessoas ao redor já tinham me julgado culpada só de olhar. Os seguranças me cercaram. Pediam meus documentos. Faziam perguntas enquanto eu tentava em vão explicar. Minha mochila foi revistada. Minha passagem de avião verificada. Foi quando reparei no painel de voos. Meu Deus. Meu voo. Embarcando. Final. Última chamada. Meu voo. Por favor, preciso embarcar. Tenho uma entrevista de emprego, por favor. Mas ninguém me ouvia. Eu via, através das lágrimas que agora escorriam livremente, minha chance, talvez a única, se esvair. Como ia pagar outro voo? Como ia chegar à entrevista? No meio da confusão, um terceiro segurança se aproximou. Tinha um tablet na mão. Senhor Vilas Boas, verificamos as câmeras de segurança. A senhora está dizendo a verdade. Sua filha estava sozinha na área de embarque por quase 20 minutos antes que essa moça se aproximasse. O tempo congelou. Senhor Vilas Boas. Agora eu sabia seu nome. Ficou imóvel, o queixo rígido como pedra. Olhou para Bia, que ainda segurava a pipoca, com força chorando silenciosamente. É verdade, filha? Você se perdeu? Bia assentiu, entre soluços. Eu te procurei, papai. Daí a tia Vitória me ajudou e comprou chocolate para mim e pro pipoca. A transformação no rosto dele foi como ver uma tempestade de inverno se dissipar. Toda aquela frieza, toda aquela fúria, substituídas por vergonha, arrependimento. Os seguranças se afastaram, constrangidos. As pessoas ao redor começaram a se dispersar, algumas me olhando com pena, outras com curiosidade, mas eu só conseguia pensar no painel de voos, onde meu voo já não aparecia mais. Senhorita? Ele começou, a voz agora controladamente educada. Parece que houve um terrível mal-entendido. Peço desculpas pelo meu comportamento. Desculpas? Desculpas? Queria gritar, queria chorar, queria socar aquele peito largo coberto de cachemira italiano. Por causa dele, eu havia perdido meu voo, minha entrevista, talvez o emprego que mudaria minha vida. E tudo o que ele oferecia eram desculpas? Eu perdi meu voo. Foi tudo o que consegui dizer. A voz embargada. Ele franziu a testa, parecendo genuinamente confuso com minha preocupação. Como alguém como ele entenderia o que significa cada centavo para alguém como eu? Foi quando Bia puxou a manga do paletó dele, fazendo-o se abaixar. Ela sussurrou algo no ouvido do pai. Não conseguia ouvir o que era, mas vi a expressão dele mudar novamente. Ele olhou para mim, realmente olhou. Pela primeira vez. Qual era seu destino? Rio de Janeiro. Eu tinha uma entrevista de emprego, no Hospital São Vicente. Algo se acendeu nos olhos dele. Reconhecimento, talvez? Para qual vaga? Enfermeira. Departamento de geriatria. Ele tirou do bolso interno do paletó um cartão prateado e estendeu para mim. Humberto Vilas Boas. Sou dono do grupo Vilas Boas, que inclui o Hospital São Vicente. Meu estômago despencou. Ótimo. Não só perdi a entrevista, como agora sabia que havia sido humilhada publicamente pelo dono do hospital. Perfeito. Gostaria de compensá-la pelo transtorno. Ele continuou, a voz estranhamente mais suave. E, pelo que parece, minha filha criou uma conexão com você. Eu não sabia o que dizer.
Meu orgulho gritava para recusar qualquer ajuda dele, para virar as costas e ir embora. Mas para onde? Com que dinheiro? E mamãe esperando em casa, precisando dos remédios que eu só conseguiria comprar com um emprego melhor? Bia se aproximou de mim e pegou minha mão. Sua mãozinha era tão pequena e quente na minha. Você vai embora, tia Vitória. Como ela conseguia parecer tão frágil e tão forte ao mesmo tempo? Como uma criancinha conseguia me desarmar daquele jeito? Eu olhei do cartão na minha mão para Humberto, depois para Bia. Não sei. Humberto se agachou novamente, ficando na altura da filha. Quando falou, sua voz tinha uma gentileza que eu jamais imaginaria possível alguns minutos antes. Beatriz, por... Que você não vai com o Jorge até aquela loja de ursinhos enquanto eu converso com a senhorita Vitória? Podemos comprar um amigo novo para o Pipoca. Os olhinhos dela se iluminaram. Posso mesmo? Pode. Fique com o Jorge e não saia de perto dele, por favor. Um dos seguranças, Jorge aparentemente, assentiu e estendeu a mão para Bia, que, após uma breve hesitação e um olhar para mim, aceitou. Quando ficamos sozinhos, Humberto respirou fundo. De perto notei as olheiras profundas, o cansaço por trás daquela fachada de poder. Minha esposa faleceu há 2 anos. Acidente de carro. Desde então tenho dificuldades em confiar nas pessoas que se aproximam de Beatriz. Não era uma... Desculpa, apenas uma explicação. E de alguma forma, aquilo me tocou. Eu, mais do que ninguém, entendia o que era perder alguém que amava. Entendo. Mas isso não justifica... Comecei, encontrando minha voz novamente. Não justifica. Ele concordou, me surpreendendo. Nada justifica o modo como a tratei. Perdi a cabeça quando não encontrei Beatriz onde a havia deixado. E quando a vi com uma estranha, achei que ia ser presa. Um breve sorriso apareceu, no canto da boca dele. Tenho esse efeito nas pessoas às vezes. Não pude evitar revirar os olhos. Não é engraçado para quem está do outro lado. Não, imagino que não seja. Ele ficou sério novamente. Olha, deixe-me compensá-la. Sua entrevista, posso resolver isso. Eu queria recusar. Queria preservar meu orgulho, minha dignidade. Mas quem eu estava enganando? Não tinha como comprar outra passagem. Não tinha como remarcar a entrevista. Vocês já sentiram que às vezes o universo quebra você em pedaços só para reconstruir algo mais forte? Foi assim que me senti naquele momento entre aceitar ou recusar aquele cartão. Não sabia que ali, naquele aeroporto, entre humilhação e desespero, minha vida estava prestes a mudar para sempre. Não sabia que aquela menina de Maria Chiquinha e olhos verdes se tornaria parte do meu coração. E muito menos imaginava que aquele homem de olhos azuis como gelo, que me fez sentir menor que uma formiga, um dia iria me olhar. Bem, como me... Olha já agora. Ainda me lembro do peso daquele cartão na minha mão. Como algo tão leve podia carregar tanto significado. Humberto Vilas Boas, CEO, Grupo Vilas Boas. Letras douradas em relevo sobre fundo preto. O cartão ficou 3 dias inteiros na minha mesa de cabeceira antes que eu criasse coragem para ligar. 3 dias olhando para aquele pedaço de papel, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Voltei para casa sem emprego, sem entrevista e com aquele cartão queimando um buraco no meu bolso. Mamãe teve um dos raros momentos de lucidez quando cheguei. Olhou para mim e perguntou como tinha sido a entrevista. O que eu ia dizer? Fui humilhada pelo dono do hospital, acusada de tentar sequestrar uma criança. Perdi o voo, mas ganhei um cartão de visita. Inventei que a entrevista tinha sido adiada. Uma mentira que pesou mais que chumbo na minha língua. Na 3ª noite, depois de dar o último remédio para a mamãe, sentei na beirada da cama e peguei o celular. Minhas mãos tremiam tanto que errei o número 2 vezes. Na 3ª, consegui. Chamou 1, 2, 3 vezes. Quase desliguei. Humberto Vilas Boas. A voz dele, grave e direta, me pegou de surpresa. Oi,
É a Vitória. Minha voz saiu tão baixa que duvidei que ele tivesse escutado. Do aeroporto. A enfermeira. Silêncio. Pensei que tinha desligado. Então. Senhorita Vitória, estava me perguntando se você ligaria. Fechei os olhos, tentando controlar a respiração. Lembrei da mamãe dormindo no quarto ao lado, da geladeira, quase vazia, das contas acumulando. O senhor falou sobre compensação. Cada palavra custava um pedaço do meu orgulho. Sobre a entrevista. Sim. Pausa. Na verdade, gostaria de propor algo além disso. Podemos nos encontrar amanhã? Beatriz, não para de falar sobre você. Foi assim que me vi, no dia seguinte, entrando num dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. O motorista que ele enviou, sim, enviou um motorista num carro que parecia saído de filme, não disse uma palavra durante todo o trajeto. Eu, sentada no banco de trás daquele carro preto com vidros escuros, me sentia uma impostora. Tinha colocado a única roupa decente que tinha. Um vestido azul marinho simples que usava em formaturas e casamentos. Passei a noite toda ajeitando, passando, tentando parecer apresentável. Quando o carro parou, pensei que tinha havido algum engano. Não era uma casa, era um palácio. Muro alto, portão de ferro trabalhado, jardim que parecia saído de revista, de decoração. O motorista abriu a porta para mim e eu saí, meio tonta com tudo aquilo. Mal coloquei os pés para fora do carro e ouvi: Tia Vitória! Era Bia, correndo pelo caminho de pedras do jardim, Pipoca firmemente agarrado num dos braços. Antes que eu pudesse pensar, ela se jogou contra minhas pernas, me abraçando com força. Algo dentro de mim, algo que estava duro e frio há muito tempo, começou a derreter. Oi, pequena. Passei a mão nos cabelos dela, hoje arrumados em um rabo de cavalo perfeito. Como você está? Bem, papai disse que você vinha tomar café com a gente. Fiz um desenho para você. Ergui os olhos e vi Humberto parado na porta da mansão. Ele usava calça social escura e camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Menos intimidador que no aeroporto, mas ainda assim imponente. Nossos olhares se cruzaram e senti um frio na barriga que nada tinha a ver com nervosismo. Ou tinha, no escritório dele, maior que meu apartamento inteiro, a proposta veio sem rodeios. Quero contratá-la, mas não para o hospital. Franzi a testa confusa. Ele continuou. Desde que minha esposa faleceu, Beatriz tem tido dificuldades, pesadelos, problemas na escola. Já tentamos 3 babás diferentes. Nenhuma conseguiu se conectar com ela. Até que ela conheceu você. Mas eu sou enfermeira, não babá. Ele assentiu, como se esperasse essa resposta. Exatamente por isso. Beatriz precisa de alguém que entenda de cuidados, que tenha sensibilidade. Sua mãe tem Alzheimer, você entende de perda, de adaptação, e Beatriz já confia em você. A cabeça rodava. Ele estava oferecendo um emprego como tutora particular? O salário que mencionou, quase 3 vezes o que eu ganharia no hospital, fez meu coração disparar. Mas havia mais. Também quero oferecer acomodação. Temos um apartamento na cobertura do prédio onde moro com Beatriz. Era usado por minha sogra. Agora está vazio. Ficaria mais perto para cuidar dela. E poderia trazer sua mãe, se quiser. Olhei para ele em choque. Não conseguia processar tudo aquilo. Por quê? A pergunta escapou antes que eu pudesse me conter. Por que está fazendo isso? Ele hesitou, pela primeira vez parecendo incerto. Devo muito a você. E Beatriz, não a vi tão animada desde que a mãe dela faleceu. Como eu poderia aceitar? Algo assim de um homem que tinha me humilhado publicamente? Alguém que dias atrás estava me acusando de tentar sequestrar sua filha? Mas como poderia recusar quando mamãe precisava tanto? Quando aquela menininha lá fora já tinha um pedaço do meu coração? Preciso pensar, disse finalmente. Ele assentiu, respeitando meu espaço. Claro. Enquanto isso, que tal conhecer o resto da casa?
Beatriz está ansiosa para te mostrar o quarto dela. As 2 semanas seguintes foram como pisar em um mundo paralelo. Aceitei o emprego. Como poderia não aceitar? Mas pedi tempo para organizar a mudança. Humberto surpreendentemente concordou com tudo. Enviou uma equipe para preparar o apartamento conforme nossas necessidades, incluindo adaptações para a mamãe. Providenciou uma enfermeira especializada para os dias em que eu estivesse ocupada com Bia. Cuidou de tudo com uma eficiência que me deixava sem palavras. A primeira vez que entrei naquele apartamento, chorei. Era maior que qualquer lugar onde já tinha morado. Janelas do teto ao chão com vista para o mar. Móveis que pareciam saídos de revista. Um quarto especial para a mamãe, com cama hospitalar, poltronas confortáveis, tudo pensado nos mínimos detalhes. É muito, murmurei, sem jeito, quando Humberto me mostrou tudo. É o mínimo que posso fazer. Nos primeiros dias, me sentia uma intrusa. Acordava cedo, arrumava a mama com a ajuda da enfermeira e descia para o apartamento principal para começar. Meu trabalho com Bia. A rotina era simples. Acompanhá-la nos estudos pela manhã, ela tinha aulas com professores particulares, depois atividades recreativas, acompanhá-la em aulas de natação ou balé, garantir que se alimentasse bem, que dormisse no horário certo. Mas logo percebi que meu trabalho ia muito além disso. Bia não precisava de uma tutora. Precisava de alguém que a escutasse, que entendesse sua dor. Nas primeiras noites, quando a colocava na cama, ela sempre perguntava pela mãe. A mamãe está no céu, né, tia Vitória? Está sim, querida. Será que ela consegue me ver de lá? Essas perguntas me quebravam por dentro. Eu, que conhecia tão bem a dor da perda, sentava ao lado dela e inventava histórias sobre estrelas que na verdade eram pessoas que amávamos olhando por nós. Bia adormecia agarrada à pipoca, às vezes segurando minha mão. Uma noite, depois de deixá-la dormindo, encontrei Humberto no corredor. Ele estava parado próximo à porta do quarto, como se tivesse escutado nossa conversa. Obrigado, disse ele simplesmente, a voz embargada, os olhos brilhando de um jeito que me fez desviar o olhar. Foi nessa mesma noite que ele me convidou para um drink no terraço. A primeira de muitas conversas que teríamos depois que Bia adormecia. Aos poucos, fui conhecendo um Humberto diferente do homem do aeroporto. Um homem que trabalhava demais, sim, mas que amava a filha acima de qualquer coisa. Que carregava nas costas o peso de um império farmacêutico. Que tinha pesadelos sobre o acidente que levara sua esposa. Foi um acidente de helicóptero. Ele me contou numa dessas noites, olhando para o horizonte, o copo de uísque intocado na mão. Elisa estava indo para Angra. Tínhamos brigado naquela manhã. Eu estava ocupado com uma fusão importante, Mal. Ouvi o que ela dizia. As últimas palavras que dirigi a ela foram: não tenho tempo para isso agora. Nunca mais tive tempo para me desculpar. O remorso na voz dele era tão palpável que doía de ouvir. Naquela noite, sem pensar, coloquei minha mão sobre a dele. Foi nosso primeiro toque voluntário. Ele olhou para nossas mãos unidas por um longo momento, depois para mim, e algo mudou no ar entre nós. Com o passar dos dias, me peguei observando-o quando ele não percebia, a maneira como franzia o senho ao ler documentos importantes, como sua expressão se suavizava completamente quando Bia entrava na sala. O modo como passava a mão pelos cabelos quando estava preocupado, as raras vezes em que sorria. Um sorriso que transformava seu rosto, que chegava aos olhos e os fazia brilhar. E percebi que ele também me observava, quando brincava com Bia no jardim, quando lia histórias para ela, quando falava sobre meu dia durante o jantar. Eram olhares rápidos, discretos, mas estavam lá, e faziam meu coração bater mais rápido. A primeira vez que nossas mãos se tocaram acidentalmente foi durante o café da manhã. Alcançamos a jarra de suco ao mesmo tempo. Seus dedos roçaram, nos meus por menos de 1 segundo, mas foi como um choque elétrico percorrendo meu corpo. Recolhi a mão rápido demais, derramando um pouco de suco na toalha. Desculpe, murmurei, sentindo o rosto queimar.
Humberto apenas me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Aos poucos, esses toques acidentais se tornaram mais frequentes. Nossas mãos se encontrando ao passar documentos. Nossos ombros se tocando quando andávamos pelo jardim. Uma vez, ele me pegou quando quase caí da escada tentando alcançar um livro na biblioteca. Suas mãos firmes na minha cintura, meu corpo pressionado contra o dele por um breve instante. O cheiro da colônia dele, algo amadeirado e cítrico, invadindo meus sentidos. O calor que subia pelo meu pescoço até o rosto. A maneira como ele demorou 1 segundo a mais para me soltar. Quando ele entrava na sala, era como se todo o oxigênio fosse sugado. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Comecei a me arrumar mais, a prestar atenção em como me vestia, como prendia o cabelo. Usava o perfume que havia encontrado no banheiro do apartamento. Um presente dele, que nunca mencionei. Me sentia culpada. Não só por estar desenvolvendo sentimentos por ele, mas porque tais sentimentos pareciam uma traição. Traição a quê? A mim mesma, que dias antes havia sido humilhada por ele. A memória de Elisa, cuja presença ainda parecia pairar pela casa. A Bia, que confiava em mim como tutora, não como possível... O quê? Madrasta? A palavra me assustava, tanto que eu mal conseguia pensar nela. E havia ainda outra preocupação. Se Humberto soubesse dos meus sentimentos, eu poderia perder meu emprego. Perder a possibilidade de cuidar de mamãe adequadamente. Voltar a ser a enfermeira desempregada com uma mala surrada. Mas o destino não nos deu chance de ignorar o que crescia entre nós. Numa noite de tempestade forte, quando o vento uivava, contra as janelas e os relâmpagos cortavam o céu do rio, Bia teve um pesadelo. Seus gritos me acordaram. Eu havia começado a dormir no apartamento principal quando Humberto viajava, para que ela não ficasse sozinha com a governanta. Corri para o quarto dela e a encontrei sentada na cama, abraçada à pipoca, lágrimas escorrendo pelo rostinho apavorado. A mamãe, tia Vitória. Sonhei que ela estava no helicóptero de novo, caindo, caindo. A abracei forte, embalando-a como fazia com mamãe quando ela tinha episódios de agitação. Foi só um sonho, meu bem. Só um sonho ruim. Fica comigo? Por favor? Como dizer não a esse pedido? Deitei ao lado dela, cantarolando baixinho uma canção de ninar que meu pai tocava no violão. Aos poucos, seus soluços foram diminuindo, a respiração acalmando, até que adormeceu agarrada a mim. Não sei quanto tempo fiquei ali, velando seu sono. 1 hora, talvez 2. A tempestade havia diminuído, mas ainda chovia forte. Foi quando ouvi a porta da frente se abrir e soube que Humberto havia voltado mais cedo de sua viagem. Tentei me levantar sem acordar Bia, mas ela se agarrou mais forte a mim, resmungando no sono. Foi assim que Humberto nos encontrou. Eu deitada na cama da filha dele, ninando-a, cantarolando baixinho. Ele parou na porta, molhado da chuva, a gravata frouxa no pescoço, os cabelos úmidos caindo sobre a testa. Nossos olhares se encontraram, no escuro. Ela teve um pesadelo, sussurrei, explicando minha presença ali. Ele assentiu e entrou no quarto silenciosamente, sentando-se na beirada da cama. Passou a mão pelos cabelos de Bia, depois olhou para mim. Obrigado por estar aqui para ela. Havia tanta gratidão, tanta emoção contida naquelas palavras simples, que senti meus olhos se encherem de lágrimas. Balancei a cabeça, sem confiar na minha voz para responder. Com cuidado, consegui me soltar do abraço de Bia sem acordá-la. Levantei-me e nos dirigimos para a porta. No corredor, parei, insegura se devia voltar para o meu apartamento ou acompanhá-lo. Até a sala. Quer um chá? Ou algo mais forte? Ele perguntou, resolvendo o meu dilema. Aceitei o chá. Fomos para a cozinha, onde ele mesmo preparou as xícaras. Esse era um lado de Humberto que poucos conheciam. Ele gostava de fazer pequenas coisas domésticas quando estava estressado. Preparar chá, lavar a louça,
pequenas tarefas que o mantinham ancorado. Como foi a viagem? Perguntei, para quebrar o silêncio. Cansativa. Ia ficar até amanhã, mas com a previsão de tempestade piorando, preferi voltar hoje. Ele me entregou uma xícara fumegante. A empresa está querendo lançar um novo medicamento, mas a concorrência está acirrada. Que tipo de medicamento? Para Alzheimer. Congelei com a xícara a meio caminho da boca. Sério? Ele assentiu, os olhos fixos em mim. É um dos meus projetos pessoais. Venho investindo nessa pesquisa há anos. Não consegui disfarçar a esperança na minha voz. E funciona? Os testes preliminares são promissores. Reduz significativamente a progressão da doença em fases iniciais e intermediárias. Meu coração disparou. Mamãe. Talvez... A propósito. Ele continuou, como se lesse meus pensamentos. Pedi ao Dr. Martinez para examinar sua mãe na semana que vem. Ele é o neurologista líder do projeto. Coloquei a xícara na mesa, mãos trêmulas. Você... Por quê? Você não precisa fazer isso. Humberto se aproximou, parando a centímetros de mim, tão perto que podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de chuva ainda em suas roupas. Preciso sim, Vitória. Você transformou a vida da minha filha. Trouxe luz de volta para esta casa. É o mínimo que posso fazer. Ergui o rosto para olhá-lo. Seus olhos, antes tão frios, agora brilhavam com algo que fez meu estômago dar um salto. Lá fora, um trovão ecoou, fazendo as janelas tremerem. Por que está fazendo tudo isso por mim? Sussurrei, mal reconhecendo minha própria voz. Ele deu mais um passo, eliminando a distância entre nós. Sua mão tocou meu rosto tão suavemente que quase não senti. Porque desde que você entrou na nossa vida, voltei a me sentir vivo. O mundo parou. Ali, na cozinha quase escura, iluminada apenas pela luz fraca sobre o fogão, com a tempestade rugindo lá fora, olhei para aquele homem, tão diferente do homem frio do aeroporto, e vi algo que nunca esperei ver. Desejo. Vulnerabilidade. Medo. Não sei quem se moveu primeiro. Talvez tenhamos nos movido ao mesmo tempo, como se alguma força invisível nos empurrasse um para o outro. Seus lábios encontraram os meus, e o mundo explodiu em cores. Suas mãos na minha cintura, me puxando para mais perto. Minhas mãos no peito dele, sentindo seu coração bater tão rápido quanto o meu. O beijo começou gentil, hesitante, como se ambos estivéssemos testando limites, mas logo se tornou algo mais profundo, mais desesperado. Anos de solidão, de perda, de dor, sendo derretidos pelo calor daquele beijo. Meu corpo respondendo a cada toque como se tivesse esperado por isso a vida inteira. A barba por fazer dele raspando suavemente contra meu rosto. O gosto de chuva e café. Por um momento, esqueci tudo. Quem eu era. Quem ele era. Todas as complicações, todas as diferenças entre nós. Só existíamos nós dois, naquele momento. Perfeito. Então a realidade voltou com toda a força quando ouvimos uma voz sonolenta. Papai? Tia Vitória? Nos separamos como se tivéssemos levado um choque. Bia estava parada na porta da cozinha, esfregando os olhos, pipoca pendurado em uma das mãos. Ela não parecia surpresa ou chateada por nos encontrar juntos. Na verdade, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Eu tive outro pesadelo. Humberto imediatamente foi até ela, pegando-a no colo. Está tudo bem, princesa? Quer dormir no meu quarto hoje? Ela assentiu, deitando a cabeça no ombro dele. Por cima da cabeça de Bia, ele me olhou com uma mistura de desculpa e promessa. Boa noite, Vitória. Boa noite. Sussurrei, ainda sentindo o gosto dele nos meus lábios. Voltei para meu apartamento em transe. O que tínhamos feito? O que aquilo significava? Minha cabeça girava com dúvidas. Mas meu corpo ainda vibrava com a memória de suas mãos, seus lábios. Naquela noite, deitada na cama,
sabia que tinha cruzado uma linha perigosa. Estava me apaixonando por um homem que vivia em um mundo completamente diferente do meu. Um homem que carregava segredos que eu ainda não conhecia. Mas o destino tinha mais uma surpresa guardada para nós. Uma surpresa chamada Isabel. O nome surgiu pela primeira vez em um jantar, 2 noites depois do beijo. Humberto e eu estávamos numa dança estranha desde então. Olhares prolongados, toques acidentais, conversas carregadas de duplo sentido, mas nenhum de nós havia mencionado o que acontecera na cozinha. Jantávamos os 3, Humberto, Bia e eu, quando o celular dele tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto se fechou. "Com licença", disse, levantando-se e saindo da sala. 10 minutos depois, retornou visivelmente tenso. Quando Bia foi para a cama, ele me chamou para seu escritório. "Preciso te avisar sobre algo", disse, servindo-se de uma dose de uísque. "Haverá um evento beneficente no final de semana, da fundação do hospital. Sua presença é esperada, como tutora de Beatriz." "Tudo bem", respondi, confusa com sua tensão. "Algum problema com isso?" Ele respirou fundo. "Isabel Monforte estará lá." "E quem é Isabel Monforte?" A expressão dele ficou ainda mais fechada. "Minha ex-noiva, filha de Ricardo Monforte, dono da farmacêutica Monforte, nossa maior concorrente." "Oh, então era isso, uma ex." Tentei ignorar a pontada de ciúme. "E por que isso seria um problema para mim?" Ele me olhou diretamente. "Porque Isabel é territorial. E porque desde que você chegou, há rumores." "Rumores? Sobre nós." O ar ficou subitamente pesado. Era a primeira vez que qualquer um de nós se referia a um nós. "Não quero que se sinta desconfortável", ele continuou. "Mas achei melhor te preparar. Isabel pode ser difícil." No dia do evento, vesti o único vestido de festa que tinha. Um vestido preto simples que havia comprado em liquidação anos atrás para o casamento de uma colega enfermeira. Humberto havia oferecido para comprar algo novo para mim, mas recusei. Já devia demais a ele. O evento era num hotel luxuoso. Luzes, champanhe, orquestra ao vivo, pessoas em trajes que provavelmente custavam mais que 1 ano do meu antigo aluguel. Me senti instantaneamente deslocada, apesar de Bia, linda num vestido azul claro, agarrar minha mão com força. Humberto, elegante em smoking, parecia em seu elemento. Conversava, ria educadamente, apresentava pessoas. Me apresentou a todos como Senhorita Mendes, tutora de Beatriz. E cada vez que dizia isso, algo em meu peito se contraía. Foi quando a vi. Alta, esguia, num vestido vermelho que parecia ter sido pintado sobre seu corpo. Cabelos negros impecáveis, joias discretas, mas obviamente caríssimas. Ela parou no meio do salão quando nos viu, e seu olhar me atravessou como uma lâmina. Isabel Monforte se aproximou com a elegância de uma pantera. Beijou o ar perto das bochechas de Humberto, ignorou completamente Bia, e então voltou seus olhos para mim. "Então essa é a famosa enfermeira que virou? Como você chama mesmo?" "Ah, sim, tutora." Seu tom fazia a palavra soar como um insulto. "Fascinante sua história, querida. Do nada para o topo, tão rápido. Quase como um conto de fadas. Ou um golpe bem planejado." Senti o rosto queimar. Antes que pudesse responder, Humberto interviu. "Isabel, por favor. Não aqui." "Onde então, querido?" "No seu quarto." "Ah, não, agora tem outra pessoa ocupando esse espaço, não é?" Bia, percebendo a tensão, apertou minha mão mais forte. "Tia Vitória, quero ir ao banheiro." Agradeci mentalmente à menina pela desculpa perfeita para sair dali. Nos afastamos rapidamente, sentindo o olhar de Isabel queimando em minhas costas. No banheiro luxuoso, Bia me olhou com seus olhos grandes e sábios demais para uma criança de 6 anos. "A tia Isabel não gosta de você." "Parece que não, pequena." Ela também não gostava da mamãe. Bia ajeitou o vestido pensativa. "Ela queria casar com o papai."
Antes mesmo da mamãe ir para o céu, aquela informação fez meu estômago afundar. Então era isso. Isabel não era apenas uma ex-noiva. Era uma mulher que queria Humberto mesmo quando ele era casado com Elisa. Quando voltamos ao salão, encontrei Humberto me procurando ansiosamente. Seu rosto se aliviou ao nos ver. Tudo bem? Assenti, forçando um sorriso. Tudo certo. O resto da noite foi um teste de resistência. Sentia olhares, ouvia sussurros. É a enfermeira. Dizem que está dormindo com ele. Outro caso de secretária com chefe, caçadora de fortunas. Por mais que tentasse, ignorar. Cada palavra era como uma agulha. Humberto percebeu meu desconforto e, num momento em que estávamos sozinhos perto do balcão de bebidas, sussurrou: "Podemos ir embora se você quiser." "Não", respondi, erguendo o queixo. "Não vou dar esse gostinho a ela." Algo brilhou nos olhos. Dele, admiração? Antes que alguém o chamasse para uma conversa importante. O golpe final veio quando fui ao banheiro sozinha mais tarde. Isabel estava lá, retocando o batom. "Você realmente acha que tem alguma chance com ele?" Perguntou sem tirar os olhos do espelho. "Não sei do que você está falando." Ela riu, um som sem humor. "Claro que sabe. Vejo como olha para ele. Como se fosse seu salvador. Patético." Fiquei em silêncio, lavando as mãos, tentando controlar a raiva. "Ele só está te usando, querida. Para cuidar da filha dele, para esquentar a cama dele. Uma distração temporária. Quando se cansar, vai te descartar como fez com as outras. E aí, o que sobra para você? De volta para o buraco de onde saiu." "Você não sabe nada sobre mim", respondi, finalmente encontrando minha voz. "Nem sobre ele. Sei mais do que você, imagina." Ela fechou o batom com um estalo. "Por exemplo, sei que Elisa estava chantageando Humberto antes de morrer. Que eles brigaram feio na manhã do acidente. Que ele foi o maior beneficiário do seguro dela. Estranho, não? Um acidente, tão conveniente." Senti o sangue gelar. "O que está insinuando?" Isabel deu de ombros, um sorriso cruel nos lábios perfeitos. "Nada, querida. Só tome cuidado. Acidentes acontecem." Saiu deixando aquelas palavras pairando no ar como veneno. Voltei para a festa como um zumbi, a cabeça girando. Não era possível. Humberto não seria capaz. Ou seria? Quão bem eu realmente o conhecia. No caminho de volta para casa, no carro, fiquei em silêncio. Bia adormeceu no banco traseiro. Humberto me olhava de vez em quando, preocupado. "Isabel disse algo para você." "Não disse?" Não respondi. Minha mente estava uma confusão. Parte de mim queria acreditar que era tudo mentira, manipulação de uma mulher enciumada. Mas outra parte se perguntava se havia algo de verdade ali. Chegamos em casa e coloquei Bia na cama. Quando me virei para sair do quarto, Humberto estava na porta, observando-nos. "Precisamos conversar." Assenti, seguindo-o até o terraço. A noite estava clara, estrelas brilhando sobre a cidade. Ele me ofereceu uma taça de vinho, que aceitei, precisando de algo para acalmar meus nervos. "O que Isabel te disse?" Tomei um gole, sentindo o líquido queimar minha garganta. Ela insinuou que o acidente de Elisa pode não ter sido um acidente. Silêncio. Quando olhei para ele, vi seu rosto pálido, os nós dos dedos brancos de tanta força que fazia para segurar a taça. "E você acreditou?" A pergunta era simples, mas carregada de significado. Olhei para aquele homem. O homem que havia me humilhado, depois me ajudado, que havia me dado um novo começo, que cuidava da filha com tanto amor, que me beijara como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. E percebi que minha resposta definiria tudo entre nós. "Não sei", respondi honestamente. "Eu quero acreditar em você. Mas tem tanta coisa que não sei, tantos segredos." Ele colocou a taça na mesa e se aproximou de mim. Seus olhos, aqueles olhos azuis que um dia pareceram tão frios, agora transbordavam de dor.
Pergunte então. Pergunte o que quiser saber. Você e Elisa estavam bem antes do acidente? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não. Estávamos tendo problemas há anos. Ela tinha problemas com bebida, com remédios. Depois que Bia nasceu, piorou. Depressão pós-parto, que nunca tratou adequadamente. Vocês brigaram no dia do acidente? Uma sombra passou por seu rosto. Sim, ela queria levar Bia para Angra. Eu não deixei. Bia estava com febre. Disse que ela podia ir sozinha se quisesse. Ela não gostou. E o seguro? Você recebeu muito dinheiro? Sim. Elisa tinha uma apólice milionária. Era sua ideia, não minha. Ela sempre foi obcecada por garantias, como chamava. Cada resposta era sincera, direta. Não conseguia detectar mentira em sua voz, em seus olhos. Mas ainda havia uma pergunta que queimava em minha garganta. Você teve alguma coisa a ver com o acidente dela? Seus olhos se encheram de lágrimas. A primeira vez que o vi chorar. Não, Vitória, não tive. Por Deus, não tive. Tínhamos problemas, mas eu jamais machucaria a mãe da minha filha. Algo dentro de mim se quebrou ao ver aquele homem tão poderoso reduzido a lágrimas. Sem pensar, me aproximei e toquei seu rosto. Eu acredito em você. Ele fechou os olhos por um momento, como se minhas palavras fossem um bálsamo. Quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Isabel e Elisa eram primas. Isabel sempre quis o que Elisa tinha, inclusive eu. Quando Elisa faleceu, ela viu sua chance. Estivemos noivos por 3 meses, até eu descobrir que ela estava manipulando Bia, dizendo que ia substituir a mãe dela. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. O ódio de Isabel, sua amargura, sua necessidade de envenenar o que estava crescendo entre Humberto e eu. Por que não me contou isso antes? Porque é um capítulo da minha vida que prefiro esquecer. E porque tinha medo que você pensasse menos de mim por ter me envolvido com alguém como ela. Naquele momento, olhando para ele sob a luz das estrelas, todas as dúvidas se dissiparam. Conhecia aquele homem. Não o CEO poderoso, não o milionário, intocável. Mas o pai dedicado. O homem que carregava culpas que não eram suas, que tentava fazer o melhor por sua filha, que tinha me dado uma segunda chance quando eu mais precisava. Humberto. Ele me interrompeu, colocando um dedo sobre meus lábios. Antes que diga qualquer coisa, preciso que saiba de uma coisa. Não é sobre sua mãe, ou sobre compensação pelo aeroporto, ou qualquer coisa assim. É sobre você. Só você. A mulher que trouxe minha filha de volta para mim. Que trouxe luz para esta casa. Que me fez sentir de novo. Meu coração batia tão forte que achei que ele podia ouvir. Estou apaixonado por você, Vitória. Provavelmente desde o momento em que te vi naquele aeroporto, com sua mochila surrada e sua dignidade intacta, mesmo quando eu tentei quebrá-la. As palavras que eu tanto temia ouvir e tanto desejava, finalmente ditas. Não consegui responder. Em vez disso, me ergui na ponta dos pés e o beijei. Este beijo foi diferente do primeiro. Não havia desespero, urgência. Era como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Suas mãos nas minhas costas, me puxando para mais perto. Minhas mãos em seu pescoço, sentindo sua pulsação acelerada sob meus dedos. Quando nos separamos, ambos, ofegantes, ele encostou sua testa na minha. Quero fazer isso certo, por você, por Bia, por nós. Eu também quero, sussurrei, mal reconhecendo minha própria voz. Mas Isabel é o menor dos nossos problemas. Ele murmurou, acariciando meu rosto. Amanhã preciso te contar sobre o medicamento para Alzheimer. Sobre o Dr. Martínez. Sua mãe. Coração apertou. Aconteceu algo com mamãe? Ele sorriu.
Um sorriso tão cheio de esperança que me deixou sem fôlego. Pelo contrário, os resultados preliminares do tratamento experimental são melhores do que esperávamos. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Isso significa que temos muito pelo que lutar e muito pelo que agradecer. Olhei para as estrelas brilhando sobre nós, pensando em como a vida podia mudar tão rápido, do desespero no aeroporto para este momento, nos braços do homem que havia se transformado de meu pior pesadelo em meu maior sonho. Naquela noite, deitada na cama, sabia que tinha cruzado uma linha perigosa. Estava me apaixonando por um homem que vivia em um mundo completamente diferente do meu. Um homem que carregava segredos que eu ainda não conhecia totalmente. Mas algo dentro de mim sabia. Este era apenas o começo da nossa história, e que, por mais obstáculos que ainda enfrentássemos, o destino que nos unira no aeroporto tinha muito mais em reserva para nós. Achei que o pior tinha passado, que finalmente poderíamos ser felizes. Mas o destino ainda tinha uma carta na manga, uma carta com o rosto de Isabel Monforte. Às vezes me pergunto se a felicidade vem com prazo de validade para algumas pessoas. Se existe uma cota máxima que podemos desfrutar antes que o universo diga, já chega, sua vez acabou. Era o que parecia naquela manhã quando tudo desmoronou. Foi 3 semanas depois daquela noite no terraço. 3 semanas perfeitas. Mamãe. Respondendo bem ao tratamento experimental, Bia mais feliz do que nunca, Humberto e eu vivendo aquela paixão recém-descoberta com a intensidade de adolescentes e a profundidade de adultos que já conheceram a dor. Estávamos tomando café da manhã, os 3 juntos, como fazíamos agora todas as manhãs. Humberto lendo o jornal, Bia contando sobre um sonho maluco com dinossauros dançarinos, eu servindo panquecas, aquelas redondas americanas que aprendi a fazer porque Bia tanto gostava. Foi quando a campainha tocou. Ninguém esperava visitas. Carmen, a governanta, foi atender e voltou com um envelope pardo nas mãos. Senhor, entregaram isso. Disseram que é urgente. Humberto franziu o senho, colocou o jornal de lado e abriu o envelope. Vi seu rosto perder, a cor à medida que folheava os papéis dentro dele. Quando ergueu os olhos, havia algo que nunca tinha visto antes. Medo. Bia, querida, pode ir escovar os dentes? Preciso conversar com a tia Vitória. Bia, esperta como sempre, olhou de um para o outro. Aconteceu algo ruim? Não, princesa. Só assunto de adulto. Depois te contamos, ok? Ela assentiu, não muito convencida, e saiu arrastando os pés, Pipoca firmemente agarrado debaixo do braço. Assim que ela saiu do alcance da voz, perguntei: o que houve? Ele empurrou o envelope para mim, passando a mão nos cabelos. Aquele gesto que eu já sabia significar preocupação extrema. Isabel. Foi tudo o que disse. O envelope continha um dossiê completo sobre a morte de Elisa. Relatórios de investigação, fotos do acidente, depoimentos, extratos bancários, e-mails. Tudo cuidadosamente selecionado e apresentado para construir uma narrativa. Que Humberto teria sabotado o helicóptero da esposa. Senti meu estômago afundar. Por que ela está enviando isso agora? Por que para casa? Olhe a última página. Era uma pequena nota, escrita à mão na elegante caligrafia de Isabel. Entreguei cópias disso ao promotor Silveira esta manhã. É o mínimo que posso fazer. Por minha prima. A não ser, claro, que você reconsidere nossa conversa de ontem. Que conversa? Perguntei, a boca seca. Humberto fechou os olhos por um segundo, parecendo subitamente exausto. Isabel me procurou na empresa ontem. Pediu que voltássemos, que dessemos outra chance. Disse que ainda me amava, que poderia ser uma mãe para Bia. E você disse não. É claro que disse. Disse que estava apaixonado por você. Em outros tempos, essa declaração teria feito meu coração saltar. Agora, com aqueles papéis entre nós, só me fez sentir frio. Você acha que ela pode mesmo ir à polícia com isso? Isabel é capaz de qualquer coisa quando contrariada.
Mas não tem fundamento, certo? É tudo manipulação, montagem. Ele não respondeu imediatamente, e aquela hesitação fez meu sangue gelar. Humberto? A maioria sim, mas algumas coisas são reais. O seguro, a briga, o timing do acidente parece suspeito quando colocado dessa forma. Olhei para aqueles papéis como se fossem cobras prontas para dar o bote. Cada página revelava um aspecto sombrio da relação de Humberto e Elisa. E-mails, dela acusando-o de negligência, de frieza. Mensagens dele demonstrando frustração, cansaço. Um relatório médico mostrando que ela estava grávida quando morreu. Detalhe que Humberto nunca tinha mencionado. Ela estava grávida? Sussurrei, incapaz de conter a pergunta. Ele pareceu genuinamente surpreso. O quê? Não estava. Isso é falsificado. Mas a dúvida já havia sido plantada. Olhei para Humberto, o homem que eu amava, que eu confiava, e pela primeira vez me perguntei quão bem o conhecia de verdade. Vitória, você não está acreditando nisso, está? Sua voz tinha uma nota de desespero que nunca tinha ouvido antes. Eu queria dizer não. Queria dizer que confiava nele completamente. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Preciso de um tempo. Foi o que consegui dizer, levantando-me da mesa. Preciso pensar. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, não dormi no apartamento principal. Fiquei no meu próprio apartamento, com mamãe. Sentei ao lado da cama dela, observando seu rosto sereno no sono. O tratamento experimental estava dando resultados promissores. Ela tinha passado a reconhecer meu rosto com mais frequência. Lembrava-se de coisas simples do dia a dia. Tudo graças a Humberto. Ou seria tudo parte de algum plano elaborado? Ele me conquistando para criar uma alibi viva, uma testemunha de caráter para quando precisasse? Manipulando até mesmo o tratamento da minha mãe para me ter sob controle? Tais pensamentos me faziam sentir doente, mas não conseguia afastá-los. Por mais que quisesse confiar nele, as sementes da dúvida haviam sido plantadas profundamente. Timing. Coincidências. O fato de eu ter brigado com Elisa naquela manhã, o seguro substancial, o fato de que herdei tudo. E está manipulando depoimentos, de antigos funcionários até do piloto, sugerindo que eu poderia ter adulterado. O helicóptero. Mas não há provas reais. Não, porque não existe crime. Mas Isabel não precisa de provas para destruir minha reputação, para colocar dúvidas na mente do promotor, para talvez até iniciar um processo que, mesmo se eu vencer, manchará para sempre meu nome, afetará os negócios. E pior, afetará Bia. Um trovão ensurdecedor sacudiu a casa, fazendo as luzes oscilarem por um momento. Quando voltaram, Humberto estava ali, de pé, olhando para mim com uma vulnerabilidade que nunca tinha visto antes. Entendo se você quiser ir embora, ele disse, a voz baixa. Entendo se for demais, se as dúvidas forem grandes demais. Aquele era o momento de escolha. O momento em que eu decidia se confiava completamente nesse homem ou não. Se acreditava em seu coração, ou nos fatos cuidadosamente manipulados por Isabel. Me aproximei lentamente, até ficar a centímetros dele. Ergui a mão e toquei a cicatriz em sua têmpora, sentindo a textura irregular sob meus dedos. Eu acredito em você, disse simplesmente. Acredito de todo o meu coração. Algo se quebrou em Humberto. A última barreira, a última defesa. Ele me puxou para seus braços com uma urgência desesperada, como um homem se agarrando à última tábua em um naufrágio. Seu corpo tremia, e percebi que ele estava chorando. Não lágrimas silenciosas agora, mas soluços profundos que pareciam vir da própria alma. O abracei com toda a força, meu rosto pressionado contra seu peito, sentindo seu coração bater descompassado. O cheiro dele, aquela mistura de colônia cara, café e algo que era só dele, me envolveu como um cobertor. A firmeza de seus braços ao meu redor me ancorava, me fazia sentir em casa. Vamos enfrentar isso juntos,
murmurei contra seu peito. Isabel não vai vencer. A verdade sempre prevalece. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar em meus olhos, suas mãos enquadrando meu rosto com tanta delicadeza que quase doía. Eu te amo, Vitória. Mais do que jamais pensei ser possível amar alguém de novo. Eu também te amo, respondi, sentindo as palavras transbordarem de mim, impossíveis de conter por mais um segundo. Seu beijo tinha gosto de lágrimas. As dele, as minhas, impossível distinguir. A tempestade lá fora parecia espelhar a intensidade do que sentíamos. Cada trovão um eco do meu coração batendo descontrolado. Não sei bem como saímos do escritório e chegamos ao quarto dele. Só sei que de repente estávamos lá, entre lençóis macios e a luz azulada dos relâmpagos, redescobrindo um ao outro com uma reverência quase sagrada. Naquela noite, nos redescobrimos como duas almas quebradas que, juntas, formavam algo completo. Cada toque era uma promessa, cada suspiro uma confissão. Nas horas mais escuras da madrugada, com a cidade dormindo lá embaixo, construímos nosso próprio universo de segredos e verdades compartilhadas. Suas mãos no meu corpo contavam histórias que suas palavras não conseguiam expressar. Meus lábios em sua pele selavam promessas que durariam além daquela noite. Não foi apenas desejo ou paixão. Foi cura. Foi redenção. Foi o tipo de entrega que só acontece quando duas pessoas já viram o pior uma da outra e escolheram ficar mesmo assim. A tempestade lá fora amainava quando adormecemos, entrelaçados como se temêssemos que o outro pudesse desaparecer durante o sono. Acordei com a luz dourada do amanhecer tocando meu rosto. Por um momento, fiquei desorientada, até sentir o calor de Humberto ao meu lado, seu braço possessivamente ao redor da minha cintura. Sorri, permitindo-me alguns minutos de pura felicidade antes que a realidade voltasse. E a realidade ainda incluía Isabel e suas ameaças. Como se tivesse lido meus pensamentos, Humberto abriu os olhos. Aqueles olhos azuis que agora me pareciam tão quentes, tão expressivos. "Bom dia", ele murmurou, a voz rouca de sono. "Bom dia", respondi, traçando o contorno de seu rosto com a ponta dos dedos. "Temos muito a resolver hoje", ele disse, mas não fez menção de se levantar. "Eu sei. Isabel. Não só Isabel." Ele sorriu, mais relaxado do que eu jamais o tinha visto. "Sua mãe, Bia, nós, nosso futuro. Nosso futuro." Palavras que nunca imaginei ouvir daquele homem que, meses atrás, me humilhara num aeroporto. Um barulho na porta nos fez sentar rapidamente. Antes que pudéssemos reagir, a porta se abriu e uma figurinha de pijama rosa entrou correndo. Pipoca, balançando em sua mão. "Papai, o Jorge disse que a tia Vitória..." Oh! Bia parou no meio do quarto, olhando para nós dois na cama. Um grande sorriso se abrindo em seu rostinho. "Tia Vitória, você voltou. Vocês não estão mais brigados." Puxei o lençol até o queixo, mortificada, mas Humberto apenas riu. "Não, princesa, não estamos mais brigados. Na verdade..." Ele olhou para mim, uma pergunta silenciosa nos olhos. Assenti levemente. "Na verdade, a tia Vitória e eu temos uma coisa importante para te contar." Bia subiu na cama, acomodando-se entre nós como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. "Vocês vão casar?" "A Norma disse que vocês iam casar." Humberto engasgou, e não pude evitar uma risada. "Norma anda comentando isso, é?" Ele perguntou, fingindo seriedade. "Todo mundo comenta." Bia respondeu com naturalidade. "Jorge, Norma, até a professora de balé perguntou se a tia Vitória ia ser minha nova mamãe." Meu coração disparou. Era cedo demais para falar disso, não era? Conhecia Humberto há poucos meses, embora parecesse uma vida inteira. "Bia", Humberto disse, a voz gentil, mas firme. "Ninguém pode substituir sua mãe. Ela sempre será sua mãe. Sempre terá um lugar especial no seu coração e no meu." Bia assentiu, séria. "Eu sei, papai, mas..." Ele continuou pegando minha mão sobre o lençol. "Isso não significa que não possamos formar uma nova família.
Uma família diferente, mas cheia de amor. Bia olhou para nossas mãos unidas, depois para mim, os olhinhos verdes tão parecidos com os da mãe estudando meu rosto. Você vai ser minha mamãe Vitória, então? Mamãe Vitória. Uma definição tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Não uma substituta, não uma usurpadora. Apenas mais uma pessoa para amar aquela criança maravilhosa. Se você quiser, respondi, a voz embargada. E se seu pai quiser? Eu quero, Humberto disse, e havia tanta certeza em sua voz que me fez tremer. Mais do que qualquer coisa. E a tia Isabel? Bia perguntou, a preocupação voltando ao seu rostinho. Ela vai ficar brava. Não se preocupe com a tia Isabel. Humberto respondeu, trocando um olhar significativo comigo. Nós vamos cuidar disso. E cuidamos. Nos dias seguintes, enquanto nos ajustávamos à nova dinâmica de nossa relação, Humberto trabalhou incansavelmente para neutralizar a ameaça de Isabel. Reuniu-se com advogados, falou com o promotor pessoalmente, conseguiu declarações de testemunhas que desmentiam as alegações dela. Descobrimos, através de um detetive particular, que Isabel tinha falsificado várias evidências no dossiê, incluindo o laudo médico que afirmava que Elisa estava grávida. Também descobrimos que ela havia subornado o ex-piloto da família para dar um depoimento falso. A gota d'água veio quando encontramos e-mails antigos onde Isabel praticamente confessava sua obsessão por Humberto, dizendo a uma amiga que faria qualquer coisa para afastá-lo de Elisa e depois de mim. Com tais evidências, o próprio promotor arquivou o caso antes mesmo que se tornasse público. Humberto, numa jogada ousada, mas eficaz, usou seu departamento jurídico para ameaçar Isabel com um processo por calúnia e difamação se ela continuasse com suas acusações. Foi a última vez que ouvimos falar dela. Soubemos, mais tarde, que havia se mudado para a Europa, Paris, diziam, para recomeçar a vida. Enquanto isso, nossa vida seguia adiante. Mamãe continuava respondendo bem ao tratamento. Houve um dia, particularmente especial, em que ela teve um momento de lucidez tão cristalina que me assustou. Estávamos no jardim, e ela olhou para mim com aqueles olhos que de repente pareciam tão claros, tão presentes. Você está feliz, minha filha? Engoli em seco, surpresa pela pergunta. Estou, mãe. Ela sorriu. Aquele sorriso que eu não via há tanto tempo. O sorriso da mãe que me criou, que me ensinou a ser forte. Eu sempre soube que você encontraria seu lugar. Desde pequena, você tinha essa força dentro de você. Ela pegou minha mão, apertando com uma firmeza que eu não sentia há anos. Ele é um bom homem. Vejo como ele olha para você. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Você percebeu? Tenho Alzheimer, filha. Não sou cega. Ela riu, e o som foi como música para meus ouvidos. Além disso, a pequena não para de falar sobre o casamento. Corei intensamente. Humberto tinha me pedido em casamento na semana anterior, numa cerimônia íntima no mesmo terraço onde havíamos compartilhado nossa primeira conversa real. Bia havia sido a cúmplice, ajudando a organizar tudo, escondendo o anel, que ela quase perdeu 2 vezes, e praticamente explodindo de excitação quando aceitei. Vai ser algo simples, expliquei. Só os mais próximos. Mamãe apertou minha mão novamente. Estou orgulhosa de você, Vitória, por não desistir, por acreditar no amor, mesmo quando a vida te deu tantos motivos para duvidar. Foi um momento que guardarei para sempre. Um presente precioso em meio às brumas da doença que continuava a levá-la embora aos poucos, apesar de todos os avanços do tratamento. Humberto também estava mudando. O homem frio e controlado que conheci no aeroporto dava lugar cada vez mais a alguém que sorria facilmente, que chegava mais cedo em casa, que participava ativamente da vida de Bia. Seu relacionamento com a filha, sempre amoroso, mas antes marcado por uma certa distância emocional, florescia numa cumplicidade que era linda de se ver. Uma noite, enquanto arrumávamos a cozinha depois de preparar um bolo com Bia,
uma bagunça deliciosa que resultou em mais farinha no chão do que na massa. Ele me abraçou por trás, seu queixo descansando no topo da minha cabeça. Obrigado, sussurrou. Pelo quê? Por me ensinar a viver de novo. Por mostrar que posso ser mais do que apenas trabalho e obrigações. Por amar Bia do jeito que ama. Virei-me em seus braços, enlaçando seu pescoço. Eu que agradeço. Por me dar uma família quando achei que tinha perdido tudo. E assim, entre os escombros do que eu achava que seria a minha vida, encontrei um caminho muito mais bonito do que jamais sonhei. Do aeroporto onde nos conhecemos de maneira tão traumática, até este momento, abraçados na cozinha de uma casa que finalmente parecia um lar, nossa jornada foi improvável, dolorosa às vezes, mas tão valiosa. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que o destino às vezes usa nossas maiores dores para nos levar aos nossos maiores amores. E se você quer mais histórias como a minha, histórias que fazem a gente acreditar que depois da tempestade sempre vem o arco-íris, se inscreva aqui no Diário de uma Obsessão, porque cada vida guarda segredos que merecem ser contados e ouvidos. E aquele violão do meu pai que vendi para comprar a passagem? Humberto o encontrou. Rastreou o comprador, pagou o triplo do valor e me deu de presente no meu aniversário. Agora ele fica na parede do quarto de Bia, que decidiu aprender a tocar. E Pipoca? Bem, ele ganhou um lugar permanente na nossa cama de casal. Como disse, Bia. Toda família precisa de um coelho de pelúcia para proteger dos monstros. Quem sou eu para discordar?